ficou essas duas baia-marilho. E as duas irmãs próprias, né? Mesmo pai, mesma mãe. Próxima idade, muito parecidas mesmo. Parecido. Aí eu disse, rapaz, o nome aí é Simone e Simária. Aí ficava Simone e Simária. E coincidentemente, quando as duas separadas, fizeram a dupla, eu vendi a Simária. Conta pra gente como é que tá você aí na vaquejada, né? Quanto tempo já correndo? Como você... Rapaz, se considera hoje vaqueiro? Qual o prêmio mais importante da sua carreira? E tudo. Conta pra gente. Rapaz, na verdade eu sou um apaixonado, sou um aspirante, né? Aspirante é aquele iniciante mesmo. Corro há um tempo, mas tive uma época que eu ganhei muito. Foi quando eu montei numa égua, que até hoje está lá comigo, chamada Pepita. Pepita, né? Pepita Diego. Com essa égua eu ganhei bastante. Pra você ter ideia, eu não tinha ponto nenhum na BQM, eu devo ter hoje mais de 70 pontos. Ela tem mais de 100 pontos na BQM. A pontuação é uma pontuação difícil. E aí o que acontece? Cheguei a ser campeão brasileiro na BQM em 2018, na categoria Master. E hoje eu estou no 9º lugar, estou em 9º no Master do Portal. Enfim, passei um ano passado todinho lesionado, perdi um tendão na coxa. E aí a idade vai chegando, você vai se lesionando aí de certo modo com mais frequência, né? Doutor é raiz, né, Breno? Tá vendo aí, ó? Perdi. Tem que dar umas aulas, gente, né? Doutor acompanha ele aí na internet aí. A gente tá entrando aí. Botando a boiada no chão. Tem que dar mentoria, doutor. Também a gente quer aprender negócio de vaquejada. A gente só conversa aqui, mas a gente sabe não derrubar. Faz essa pergunta aí que ele vai responder. Tem muita pergunta aqui, famosa essa. Pergunta doutor Henrique por Simone e Simária. Que história é essa? O projeto é diferente, doutor. Essas éguas, foi o seguinte, eu quando comecei a criar, era uma época que eu advogava muito no Rio Grande do Norte, então eu ia com frequência para o Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte é tradicionalmente um estado com muito criador bom, com muito vaqueiro bom. Você pode observar aí no portal, muita gente é do Rio Grande do Norte. Os caras correm boi. Lá a gente brincava assim, você completou 18 anos, o moleque não pede um carro não, ele pede um cavalo, quarto de milha, é mesmo. Os leilões lá, a história é impressionante. Todo mundo tem um cavalo no quintal. O que acontece? Eu fiz alguns amigos lá, e dentre esses amigos tinha o Sali. O Sali tem uma área lá, eita danados, áreas vertentes. E o Sali me ligou e disse, Henrique, eu tô com 3 animais aqui, 3 potras, fantásticas. Você não tem interesse não? Eram duas éguas, palominas, né? Baia amarilho, rosilha de baia amarilho e uma cremela. 2 filhas do cheio de estilo, 3 filhas do cheio de estilo. Essas 2, Simone e Simária, eram filha da mesma mãe, que é uma égua Apolinho. E a cremela era filha da Xuxa Rojo, uma égua fantástica, famosíssima no meio da vaquejada, né, como produtora. E aí eu fui lá ver. Cheguei lá, elas estavam mamando ainda. Aí a gente fez negócio. Aí ele disse, você comprando essas éguas, eu já registro como criação da área de vocês, que você comprou aqui no pé da égua, como se estivesse quase na barriga. E assim fizemos. A cremela, ela sofreu um acidente e morreu. E ficou essas duas baia-marilho. E as duas irmãs próprias, né? Mesmo pai, mesma mãe. Próxima idade, muito parecidas mesmo. Parecido. Aí eu disse, rapaz, o nome aí é Simone e Simária. Aí ficava Simone e Simária. E coincidentemente, quando as duas separadas, fizeram a dupla, eu vendi a Simária. Foi esperto. Uma corrida direita e outra de esquerda. Né? Era uma de direita e outra de esquerda. A de esquerda foi pro Maranhão. Ô doutor, mas não dá problema não, assim, colocar nome de pessoas aí? Não, né? Não dá não. Cabe processo não, né? Cabe não. Podem colocar aí à vontade, se vocês quiserem aí, né? As éguas, né? As éguas nos cavalos. Interessante. E a Simone hoje é uma égua que é uma das nossas titulares. É uma das nossas titular, um animal titular, né? Ela tá sendo feita pra mim. E aí é outra parte que pouca gente sabe. Então lá no Ares, quando tá domando um cavalo, quando ele começa a derrubar, eu só monto quando o Jefferson diz, pode ir. Eu nunca peço a ele. Porque eu sei, se eu pedir, ele vai me dar. Entendi. Né? Porque eu sou proprietário, sou patrão, não sei o quê. Então quem tá em alta hoje, mais em alta, em melhor performance hoje, a Simone? É o Dondon Master. Não, entre Simone e Simária hoje, quem tá na... A Simária parou de competir. Né? Hoje ela é uma doadora de embriões. Tá igualzinho na vida real, né? Simone tá estourada agora, estouradíssima. E a Simária parou, né? Claro, você tá dando... Rapaz, será que o doutor leu a mente? Leu o futuro, rapaz, bicho? Leu. Cheio desenrolado. Fale isso, que é depois. Mas, rapaz... Pode falar. E o Jefferson, você perguntou sobre o Jefferson. O Jefferson, a história é interessante. O Jefferson sempre foi um talento, né? Primeiro que
que eles são uma referência, né? O pai dele, ele é um senhor muito respeitado na vaquejada, não só por ser um grande vaqueiro, mas por ser uma grande pessoa, um grande homem, um grande coração. É um ser humano fantástico. Você aprende com ele só em sentar ao lado dele. E o Jefferson também. O Jefferson é um cara muito tranquilo, um cara muito na dele, profissional. Você vê, não tem horário, eu não preciso pedir nada a ele. Ele tá sempre, de domingo a domingo ele tá lá no Aras. Quando não tá competindo, quando tá em casa, toda manhã ele vai lá. Todo dia. Sem exceção. É difícil o Jefferson estar lá. E o que acontece? Ele, muito novo, acredito que ele tinha uns 13, 14 anos, já era um vaqueiro fantástico, já competia no meio dos adultos. Então, o meu sócio, o Erivaldo, com visão, começou a botar ele para montar nos cavalos dele. Sabe? Monta nesse aqui, depois comprou um cavalo chamado Baixinho, depois foi. E aí, remunerava ele. Foi quando ele completou 18 anos, foi quando a gente fez o Aras, montou o Grupo Aliança, e aí ele, mais ou menos isso, 18 anos ou um pouco mais. Já tem quanto tempo ele lá no Grupo Aliança? Rapaz, antes do grupo existir, o grupo é desde 2011, desde antes, uns 5 anos antes ele já estava com a gente. Entendi. E aí tivemos, né, essa fase toda, passamos pelo bom, passamos pelo ruim, depois compramos uma égua expoente, que foi a Lauri Pepe, foi uma égua que foi campeã com o Celso Vitório, ele montou nela, ele chegou a ser campeão alagoano na LQM, ele ficou em terceiro no melhor dos 30 do portal, e depois tivemos... Aí, depois que vendeu a Lauri Pepe, a gente passou uma época sem cavalo feito, né? De competição. Montando em potro, que para vaqueiro isso é muito ruim, né? Porque o vaqueiro, além da remuneração, o vaqueiro ele ali sofre quando ele tá montando em potro. Primeiro que ele é extremamente competitivo, os vaqueiros são, ele não gosta de ir para ali para perder, ele fica indignado. Então, quando ele vai num potro, ele sabe que ele não está competitivo, mas ele ia, passou esse tempo no ruim, depois a gente comprou um cavalo, não deu certo o projeto, e aí, enquanto isso, ele ia fazendo em paralelo em casa. E aí o cavalo chegou e ele tem ganho bastante. Ano passado ele ficou entre os 10, rachou uma Toyota Hilux no Dondon Master, na categoria Derby. Ele, enfim, tem vários prêmios. Eu acho que é uma sensação muito boa, né? Vocês produzirem, criar, treinar, né? Botar na vaquejada, né? E isso. Hoje tá aí, né, no Brasil inteiro ganhando prêmios. Acho que é uma sensação muito boa, né, pro Grupo Aliança. É bem diferente isso. A gente